crescimento e o avanço do teu reino. Em nome de Jesus, também consagramos as nossas vidas a ti, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos, os nossos convidados, você que está nos assistindo aí pelas redes sociais. Deus abençoe profundamente a sua vida, a sua casa. Semana passada nós começamos o tempo de celebração a Deus, cantando em dezembro, e nós vamos até o último domingo desse mês celebrar a Deus mesmo, com toda a alegria do nosso ser, as bênçãos, maravilhosas bênçãos do Senhor sobre nossa vida pessoal, vida familiar, nossa igreja. Ok, as crianças vão sair para o culto infantil. Muito bem. Irmãos, hoje é segundo domingo de dezembro. Quem sabe o que se comemora hoje? Alguém sabe o que se comemora hoje, segundo domingo de dezembro? O dia da Bíblia. A gente esquece, né? Nós somos bem-aventurados, irmãos. Bem-aventurados porque temos esse livro nas nossas mãos. Não estranhe com o tamanho, não, porque é de quem já não enxerga tão bem. Letra extra gigante. Dia da Bíblia. Pega a sua Bíblia aí. Põe junto do seu peito, do seu coração. Agradeça a Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você é um privilegiado, porque aqui tem palavra de vida, aqui tem direção, orientação, aqui tem palavra de consolo, aqui tem palavra que nos levanta, aqui tem palavra que nos encoraja, aqui tem promessas, aqui tem esperança. Eu queria que você segurasse sua Bíblia assim, bem juntinho no seu coração, sabe, e agradecesse a Deus. Você fazendo isso, mas agradecendo, obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que a Bíblia fosse traduzida para a nossa língua. E assim a gente tem esse livro, que é a palavra, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Que o Senhor nos torne apaixonados pela Bíblia, pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé só um pouquinho mais, rapidérrimo. Te convido a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E o versículo é o versículo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e o verso é o 5. Nós vamos ler apenas o primeiro parágrafo. Vamos ler juntos aqui, um data show, a uma só voz. Vamos lá? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Você conhecia esse versículo? Conhecia esse versículo? Vamos ler de novo? Só o primeiro parágrafo. Vamos lá? Amém. Pode sentar. Examinai, faz um check-up dentro do seu coração, o seu pensamento. Reflita, avalie se realmente você está na fé. Quando Paulo fala esse texto, ele está deixando também claro que a gente
pode não estar na fé, ou pode estar fora da fé. Eu queria que você pensasse nisso, se você puder, marca na sua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 5, 13, verso 5. Mas o texto base para nossa palavra é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, mesmo assentados, nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 até o final do capítulo, são apenas 10 versículos. Então, com toda a reverência que a palavra de Deus exige, nós vamos ler o texto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, escrevendo à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da negação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, que vocês são eleitos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, chegou em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vocês se tornaram modelos, imitadores de nossos e também imitadores do Senhor, porque vocês receberam a palavra, mesmo em meio de muita tribulação, receberam essa palavra com alegria do Espírito Santo, de sorte que vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vocês repercutiu a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou da vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar mais nenhuma coisa. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como vocês deixaram os ídolos, como vocês se converteram a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Estamos aí há poucos dias de mais um ano, do final de mais um ano. Faltam pouquíssimos dias, metade dos dias. Hoje é 14, 17 dias. Contagem regressiva. Durante todo esse tempo, Deus nos presenteou. Quando eu penso nisso, eu me quedo diante de Deus.
Porque dos 365 dias que nós temos prometido para 2025, só faltam pouquíssimos para fechar esse ciclo. Quando eu olho para o que foi esse ano, meu coração se alegra, porque a canção que nós cantamos, a segunda canção, Estamos de Pé, ela fala justamente uma realidade. Apesar dos pesares, apesar das lutas, estamos em pé, ou de pé. Mas tudo isso foi a graça, tudo isso foi a bondade de Deus. Cada manhã que nós acordamos, que fomos abençoados pela bondade do Senhor, pelas misericórdias que foram diferentes dia após dia neste ano, já seria motivo suficiente para a gente, sabe, entrar no santuário e como fazia muito bem o povo de Israel, sabe, cantar com toda a força, celebrar, dançar, pular na presença de Deus, porque isso é reconhecimento de que não foi nada pela nossa força, pelo nosso braço, tudo foi por causa do Senhor. Mesmo as coisas que a gente achou que eram ruins. Porque a palavra diz que Deus, Ele consegue fazer aquilo que parece ruim aos nossos olhos, Ele faz com que convirja, se dirija para o nosso bem. A palavra de Deus diz isso. Eu fiquei desempregado, foi para o seu bem. Eu quase morri, foi para o seu bem. Se tivesse morrido também ia ser bom também para o seu bem. Porque Deus não faz nada sem propósito. Então, quando nós chegamos a esse momento aqui, de mais um ano, é tempo de celebração, irmãos. É tempo da gente cantar o Senhor com alegria. Pastor, mas isso aí não vai mudar nada. É apenas a passagem de um ano, apenas uma data. Engano seu. Porque datas são importantes. A data é tão importante que o seu documento está lá registrado, o dia, o mês e o ano em que você veio ao mundo. É importante. Quando a gente olha para a Bíblia, Deus, que é o autor da Bíblia, Ele vai falando sobre anos. Fulano reinou tantos anos. Fulano viveu tantos anos e morreu. Sim, são ciclos, são datas. E são importantes para a gente. Domingo passado eu falei, a gente agora, nesse tempo, não adianta ficar chorando o que se passou, o que não deu certo. Agora a gente tem que olhar para frente e fazer como o apóstolo Paulo. Eu quero esquecer as coisas que para trás ficaram, eu quero avançar, eu quero prosseguir para aquelas que estão diante de mim. É a recomendação de Paulo. Ruim ou boa, já passaram. Deus tem coisas melhores para a gente. Quando eu imagino que o povo de Israel caminhou 40 anos no deserto, todos os dias sendo alimentados por Deus, com água, com o maná, de manhã e à tarde, com a presença de dia e de noite. Mas chegou um ano, um tempo, em que Deus disse assim, agora vocês vão entrar na terra prometida. Passaram-se 40 anos, no 41º ano eles entraram na terra prometida, naquilo que Deus tinha prometido. O deserto tinha ficado para trás. E agora era tempo de coisas boas. Essa aí é outra mensagem até o final do ano. Tessalônica. Tessalônica é uma igreja inspiradora. Irmãos, pense numa igreja fantástica. Tessalônica. E Paulo consegue resumir aqui a cara dessa igreja. Paulo consegue mostrar assim, em poucas palavras, em 10 versículos, como esta igreja caiu na graça de Deus. Como essa igreja conseguiu tocar a alma de Deus. Como essa igreja composta de pessoas, e olha, abra o seu ouvido, por favor, em nome de Jesus. Todas as vezes que a Bíblia cita a igreja, não está falando de prédios, não está falando de edifícios, não está falando de construções ou de coisas fixas. Está falando de você, de gente. Igreja é gente.
Deus olha para essa igreja. Paulo olha para ela e rasga, ele começa, irmãos, rasgando elogios, enaltecendo a vida daquela igreja. Volto a dizer, igreja são pessoas, igreja é gente que se reúne, que vive em família. Igreja é a família de Deus. E Paulo olha para essa igreja. 3 são os autores desta carta aqui: Paulo, Silvano e Timóteo. 3 homens escrevendo, e os 3 tiveram a mesma ideia daquela mesma igreja, Tessalônica. Essa igreja conseguiu cair na graça do Senhor. Eu quero resumir aqui essa palavra. Às vezes a gente acha que está tudo bom. Na vida pessoal, na vida familiar, na vida empresarial, na vida intelectual, na vida de igreja. Mas deixa eu te falar, não há nada que esteja tão bom que não precise ser melhorado. Não há nada que esteja tão bom que não precise ser melhorado. Como é que é? O que é que Paulo resume aqui, essa igreja que caiu na graça de Deus? Deixa eu lembrar aqui, Paulo foi o primeiro pastor dessa igreja. Sabe quanto tempo Paulo ficou nessa igreja? 3 semanas. Trabalhou duro. Lançou os fundamentos da igreja. E teve que sair às pressas de Tessalônica por causa das perseguições. Ele foge para Bereia, aquele texto lá, Atos 17, que ele tem que sair para Bereia e vai pregar lá na outra cidade, nessa cidade chamada Bereia. E os bereanos receberam a palavra de Deus também com alegria, está lá no capítulo 17 de Atos. Mas Paulo fica 3 semanas e prega em 3 sábados na sinagoga e vai embora. Os fundamentos foram lançados. E Paulo tinha uma preocupação com essa igreja. Como estão vivendo aqueles irmãos? Como é que está a vida daquela igreja? E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha outras formas rápidas, telefone, outras formas rápidas de comunicação. Eram por cartas, e as cartas demoravam o tempo que os navios demoravam para chegar a outra cidade. E outras formas de se levar a correspondência. Paulo ficou sabendo do histórico daquela igreja, como eles estavam vivendo, depois de 3 semanas de pregação do Evangelho. O primeiro pastor, o fundador da igreja. Como é que qual foi o olhar de Paulo para aquela igreja? Paulo fala assim: eu louvo a Deus, e eu fico recordando da operosidade da vossa fé. Irmãos, eu fico tentando imaginar o que acontecia nessa igreja. Porque é fato, quando a gente começa a colocar a nossa fé em ação, em prática, as coisas começam a acontecer. E Paulo olha para essa igreja, e essa igreja a gente precisa seguir, imitar. E você está agora fechando, nós estamos fechando um ano, e estamos entrando num novo ano, e se até agora você não tem vivido dessa forma, Deus está te dando uma oportunidade em 2026, você andar como a igreja de Tessalonicenses. Como? Colocando a sua fé viva, para ser uma fé dinâmica e prática. Irmãos, as coisas sobrenaturais aconteciam naquela igreja de forma constante. Não era assim uma vez ao mês, uma vez em cada ano, não. Paulo fala, a primeira coisa que Paulo cita aqui no texto é com relação à fé. Eu fico me lembrando de como vocês têm uma fé operosa, dinâmica, ativa, que trabalha, que não fica parado. E às vezes eu fico pensando, tem gente que fala assim: pastor, eu sou uma pessoa com pouca fé. Há quanto tempo você de mim falando a mesma frase?
Que tal você mudar essa frase agora? Deixar isso no passado e começar a viver a fé que os irmãos de Tessalônica tinham. Ativa, poderosa, dinâmica, viva. Oravam pelas pessoas, havia conversão. Oravam pelas pessoas, crendo em Deus, buscando a Deus, as pessoas eram curadas. Estendiam as mãos, as pessoas eram abençoadas. Uma igreja nova. Que Deus fazia coisas tremendas, porque aqueles irmãos criam. A oração não era apenas jogar palavras ao vento, que a gente ora assim. A gente começa a orar, nem a gente está acreditando que a gente está orando. Tessalônica ensina que a gente precisa viver como comunidade uma fé operante, viva, dinâmica. Sabe o que significa isso, irmão? Deixa eu dizer na prática o que significa. Sabe, você está em casa de noite, talvez deitado, e alguém bate na sua porta ou toca a campainha da sua casa. É um vizinho seu. E ele fala assim: irmão fulano, irmã fulana, vá lá em casa orar, porque o meu filho ou a minha filha está com a febre de 40 e tantos graus. Vai lá orar. E você veste a sua roupa, vai na casa do seu vizinho, clama a Deus, impõe as mãos, ora ao Senhor, e aquela febre bate em retirada. Isso é uma fé operosa. Não é para você se vangloriar, não, é para você abençoar pessoas. Você tem vivido assim? Se você não viveu 2025 assim, que 2026 seja uma nova oportunidade que Deus te dará. Segundo, como é que Paulo olha para essa igreja, o que ele vê e o que a gente precisa fazer ou ser igual. Viver um amor em prol do outro. Paulo fala assim, seguindo que o mesmo versículo 3, ele fala: eu me recordo da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor. Irmãos, essa igreja nova tinha um cuidado tremendo uns com os outros. Eles cuidavam com amor, com paixão. Não faziam isso gemendo. Não faziam com coração duro. Paulo está mostrando aqui, vocês têm um amor abnegado, vocês se doam pelos outros. Esse é o modelo de igreja que toca o coração de Deus. E a gente não pode perder isso de vista. Que 2026, 27, 30, ou até quando Jesus voltar, a quinta igreja, nunca perca isso de vista. Nós queremos cuidar uns dos outros. Porque isso toca o coração de Deus. Paulo fala assim, vocês têm um amor sacrificial. Ô, irmãos, eu estava pensando hoje. Não sei quantas confraternizações você vai participar até o dia 31. Eu estou esticando um pouco mais ainda. Não sei quantas confraternizações. Não sei quanto você vai gastar dos seus recursos para ir numa confraternização dessa ou em todas elas. Mas vem cá, você aqui. Quanto você já separou dos seus recursos para abençoar um dos seus irmãos? Quanto? Não, esse ano eu vou separar X. O ano passado foi Y, eu vou aumentar. Porque o meu irmão é aquele por quem Jesus morreu. Claro, a Bíblia diz que nunca vai faltar pobre na terra. É uma palavra bíblica. Mas é obrigação nossa cuidar primeiro dos domésticos da fé, dos irmãos, uns dos outros. Essa igreja vivia assim.
Isso toca o coração de Deus. Uma igreja que vive assim, ela cai na graça de Deus e Deus abençoa. A gente está querendo receber bênção, mas está negligenciando coisas que são da nossa condição de fazer. Espero que essa pergunta te incomode. Quanto você vai gastar em confraternização? Quanto você vai gastar em presentes para você? Quanto você vai gastar na sua ceia de casa? Quanto você vai abençoar alguém? É para te incomodar, para você repensar. Você não é o centro do universo. Você precisa olhar para o lado, porque no lado tem alguém precisando. Você precisa separar parte do seu recurso para abençoar uma igreja, porque é isso que acontecia na igreja de Tessalônica. Eles tinham um amor que era assim, olha, Deus me deu, mas nem tudo é meu. Eu vou dividir também com aqueles que precisam. A abnegação no amor. Palavras de Paulo. Tocou o coração de Paulo e tocou o coração de Deus. Esses crentes de Tessalônica, eles entenderam, parece que eles estavam sendo uma cópia da igreja de Jerusalém. Lembra da igreja de Jerusalém? Eles vendiam todas as coisas, repartiam com todo mundo, por quem tinha necessidade. E sabe o que acontecia? Deus ia abençoando a igreja, ia chegando mais gente. Ô irmãos, olha a receita aí. Olha a receita aí, irmãos, para a igreja crescer. Olha a receita aí, irmãos. Quanto mais nós somos individualistas, mais Deus retém a sua mão. Eu aprendi. Vocês já perceberam que eu estou usando há muito tempo 5. Os meus recursos, dízimo, oferta, cuidado dos meus pais, um irmão que precisa, e por último, as minhas coisas, quando eu preciso. Assim deve ser o nosso lidar com os recursos que Deus nos dá. Paulo viu isso e essa igreja tocou o coração de Deus. Se em 2025 você não viveu assim, você está sendo desafiado por Deus a repensar a sua vida, a examinar se você está na fé. Vamos caminhar um pouquinho mais. Paulo diz que eles se tornaram imitadores. Terceiro, uma igreja que é um protótipo de Cristo e que inspira outras pessoas e outras igrejas. Protótipo, cópia fiel, exata. Paulo diz assim: vocês se tornaram, com efeito, vocês se tornaste imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que agrada a Jesus, é uma igreja que não vive um cristianismo de palavras, é que pensa como Jesus, é que age como Jesus. Tem um livro antigo, eu li tem muitos anos, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Excelente livro, recomendo. Talvez não seja fácil pela edição que é muito antiga. Tessalônica, sem conhecer Jesus como nós, eles não viram Jesus. Eles se tornaram protótipo, cópia de Jesus. Por onde andavam, as pessoas olhavam e parecia que estavam vendo Jesus. Paulo fala assim: que grau! Não vou dizer patamar para não ligar aquele negócio de vermelho e preto lá. Que grau eles chegaram? Por onde eles passavam? Onde eles entravam? Onde eles iam? Com quem eles falavam? Era como se Jesus estivesse ali, na vida deles. Irmão, isso é forte. É forte demais esse negócio. Sabe o que significa a palavra cristão? Pequenos cristos. Anota aí. A palavra cristão significa pequenos cristos. A igreja de Tessalônica vivia como Jesus vivia.
Irmão, nós somos desafiados mesmo a falar como Jesus. Eu e você. A falar como Jesus, pensar como Jesus, agir como Jesus, se comportar como Jesus. Somos desafiados. Porque, do contrário, o nosso evangelho é falso, é mentiroso, é hipócrita. Quando a gente diz que é uma coisa e não é, isso é hipocrisia. E o Senhor conhece o coração. O salmista, lá no Salmo 139, ele fala assim: Senhor, Tu conheces os meus pensamentos. O Senhor me conhece desde quando me levanto, quando me deito. De longe o Senhor conhece o meu caminho. De longe. Não adianta esconder de Deus. Mas quando a gente começa a viver essa vida dinâmica de fé, de operosidade, de cuidado, e quando a gente começa a buscar a presença de Deus, é inevitável a gente caminhar como Jesus. Você não precisa vestir uma roupa grandona, deixar o cabelo crescer, a barba crescer, sei lá, botar alguns adereços para se parecer com Jesus. Não estou falando disso. Estamos falando de vida, de comportamento. Se você não viveu assim até agora, dezembro de 25, Deus quer te dar uma oportunidade, próximo ano, de você imitar a igreja de Tessalonicenses. O que é que Paulo viu nessa igreja e que ele tinha certeza que Deus estava abençoando esse povo? Irmãos, aquele povo tinha uma alegria absurda, fantástica. E Paulo fala assim, olha o que Paulo diz: vocês receberam a palavra mesmo em meio de muita tribulação, com alegria. Com alegria no Espírito. Nada fabricado. Eu tenho medo desse negócio de fabricado. Tenho medo desse negócio de comportamento fabricado. Imitar aquilo que a gente não é. Por exemplo, os pastores são desafiados a ser quem eles são. Não ficar imitando A, B, C ou D. Eles precisam ser quem são. Nós olhamos para essa igreja e sofreu muito. Lembra que eu disse no início? Paulo chegou, pregou 3 semanas lá, foi embora por conta das perseguições, tribulações. E eles foram perseguidos. E agora Paulo fala assim, olha, nota 10 para vocês. Porque vocês, mesmo passando perrengue, vocês vivem com alegria. Mas não era alegria somente de rosto. Era uma alegria de coração que brotava na alma. Brotava na alma. Neemias diz, lá no finalzinho do seu livro, a força do Senhor é a nossa alegria. Essa igreja conseguiu, irmãos, viver em lutas, pressões, tribulações, mortes, perseguições. Eles conseguiram viver de maneira sóbria, tranquilos, em paz. Porque olha o lastro que foi feito aí. Eles tinham fé, eles tinham amor, eles estavam preocupados com seus irmãos. E isso vai dando base, solo firme, para que a gente consiga ter alegria mesmo em tempos difíceis. E por último, uma igreja que cai na graça de Deus e toca o coração do Senhor é uma igreja cuja conversão os leva a uma decisão: servir a Deus. Paulo fala assim: de vocês repercutiu a palavra do Senhor,
não só da Macedônia e Acaia, mas também em toda parte, de como vocês deixaram os ídolos, vocês se converteram a Deus e agora servem ao Deus vivo. Uma igreja obstinada, querendo ser bênção na sua cidade, querendo ser bênção nas cidades vizinhas. Irmãos, a gente não pode terceirizar isso aqui. Minha cabeça está um turbilhão nesses dias. Como é que nós vamos alinhar a vida da igreja? E a luta é luta espiritual, de desespero, pedindo a Deus que Deus firme, me dê a consciência de como a gente vai caminhar. A gente sabe que Ele vai caminhar com a gente, mas tem uma coisa que a gente não pode abrir mão, irmãos. Se nós fomos resgatados por Jesus de Nazaré, se nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, se nós somos eleitos, nós precisamos falar de Jesus para todas as pessoas. Isso não pode ser terceirizado por líder de ministério, para o ministério do louvor, para o pastor, para os auxiliares. Não! Essa é uma tarefa nossa, individual. Todo mundo pode servir. Paulo fala assim: vocês são inspiradores, porque vocês querem ganhar a cidade de vocês. Vocês querem ganhar outras cidades, não só na Macedônia, mas a Acaia também. Vocês estão trabalhando muito para ganhar vidas para Jesus. Isso é conversão, irmãos. Paulo fala assim: vocês foram lavados, vocês serviam aos ídolos, às imagens. Deus tirou vocês de lá, trouxe para aqui, para a salvação, e vocês fizeram a coisa certa. Vocês agora querem servir. Irmãos, se você não viveu assim em 2025, tomara que Deus te dê a oportunidade de viver assim em 26, ou melhor. Tomara. Isso me faz lembrar da palavra de Jesus, que Ele fala que a gente precisa anunciar. A nossa missão é essa. Nós não vamos encontrar nas Escrituras Sagradas, em livro de Atos, de forma especial, a terceirização do Evangelho. Os pastores tinham a responsabilidade, os apóstolos tinham as suas responsabilidades, mas quando a igreja ela é movida, ela se junta e fala assim: vamos ganhar o São Pedro para Jesus, vamos ganhar Itabuna para Jesus, vamos ganhar as cidades do nosso entorno para Jesus. Quando a gente se dispõe a servir, a gente vai longe. A gente vai longe. Sabe por quê? Porque nós estamos em pé e o nosso general é Cristo. Ele vai na frente do seu povo. Ele vai convertendo. Ele vai colocando os eleitos na nossa frente. Ele vai colocando os aflitos para a gente falar, para a gente levar esperança. Esse é um tempo excelente para a gente falar de Jesus. Jesus não é apenas aquele homem que nasceu na manjedoura. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é a pessoa mais importante do Natal. Não é Papai Noel, não são os presentes. Essa é uma oportunidade de a gente falar de Jesus para todas as pessoas do ciclo nosso de amizade. Paulo viu que essa igreja tinha uma paixão missionária. Ela pulsava por ganhar vidas. Já desse alguém foi muito infeliz numa colocação aí que foi feita aí, aqui na igreja. Muito infeliz. Essa igreja vai à derrocada. Ou seja, vai de ladeira abaixo. Vai não. Cantamos. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Nada pode parar a igreja. Nós estamos de pé e nós vamos avançar, alcançar pessoas.
A gente precisa olhar para essas vidas, irmãos, que estão aqui no nosso entorno, nossa cidade, os drogados, os viciados. A gente precisa ter um coração misericordioso, parar tudo, falar para as pessoas, mesmo elas estando mal cheirosas, maltrapilhas, a gente parar e falar de Jesus para elas. Isso a igreja de Tessalônica fazia. Eles eram evangelistas apaixonados, queriam servir a Deus. Eu aprendi uma coisa, há uns anos atrás eu escrevi: quando você resolve cuidar das coisas de Deus, Ele põe em ordem as suas coisas. Toda vez que você prioriza o reino de Deus, Ele vai colocando em ordem aquilo que você precisa. Eu quero aplicar essa palavra para o nosso coração. Se nesse ano de 2025, a gente está terminando, você não praticou esses 5 princípios, esse texto está nos desafiando a, em 26, a gente fazer diferente. Fazer tudo de forma diferente. A pôr a fé em ação. Orar com fé. A fé não se encontra para vender nos supermercados, nos atacadões da vida. A fé se encontra nos céus. E a Bíblia diz que quem quer, pede a Deus que Ele dá. Tomé reconheceu que ele precisava aumentar o nível de fé. Ele falou: Senhor, aumenta a minha fé. Isso é reconhecimento, isso é humildade. A gente precisa amar mais os nossos irmãos, ser um protótipo da Igreja de Cristo. Precisa resolver viver mais alegre que triste, mesmo passando por angústias. E precisamos levar muitas pessoas para Jesus. Mas por que isso, pastor? Porque cristianismo de verdade, ele não é só ficar correndo atrás de bênção, como muita gente pensa, não. Tem uma frase que eu ouço muito. Algumas pessoas que não se tornaram membros da igreja, mas frequentaram aqui algumas vezes. Às vezes me encontram na rua e falam: pastor, qualquer hora eu vou lá. Vou lá. Cuidado para qualquer hora você não parar lá, no outro lado. Faça diferente em 2026, se você conseguir chegar até lá, até o último dia deste ano. Quero te convidar a ficar em pé. Irmãos, eu desejo muito que Deus nos dê essa oportunidade da gente fechar 2025 e reescrever a nossa história. Antes do culto eu conversava com os meninos aí fora. Nós não somos uma igreja tão grande. Somos uma igreja pequena ainda. Mas nós podemos fazer coisas grandes demais. Porque o grande está conosco. O grande, o poderoso. Se a gente estiver disposto, se a gente quiser, 26 será um ano maravilhoso. E eu não estou falando de bênçãos materiais. Estou falando de vida com Deus. De vida pessoal. Estou falando disso. Se a gente resolver viver esses princípios, pode acreditar, porque Jesus disse, Ele não mente. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. É assim. Quero te convidar a orar.
Não sei quantas pessoas você falou de Jesus esse ano. Não sei se você trabalhou o suficiente nessa igreja esse ano. Talvez você tenha dado mais trabalho do que trabalhando. Mas eu quero dizer, novo ano Deus está prestes a nos dar, para que a gente possa se parecer um pouco com a igreja de Tessalônica, cuja repercussão e fama foi além fronteira. Alegrou a alma de Paulo, seu primeiro pastor, e caiu na graça de Jesus. Sim, nós podemos ser igual à igreja de Tessalônica. Sim, eu creio. Sim, meu coração está tomado de expectativa de que 2026 será um dos melhores anos espirituais que essa igreja já provou. Sim, eu creio que Deus vai nos levar a lugares nunca antes percorridos. Nunca antes percorridos. E eu estou disposto a estar com vocês, a caminhar junto, para que a gente possa ver isso. Eu peço ao Senhor que Ele nos permita ver, que os nossos olhos possam ver as maravilhas que Ele tem para nós em 26. E eu não estou falando de bênçãos materiais. Fique tranquilo, que disso também Deus vai cuidar. Pai querido, em nome de Jesus, Tua palavra nos inspira. E nesta noite a gente não podia celebrar o dia da Bíblia sem meditar, sem olhar para esse livro precioso, para esse livro que nos mostram como a gente consegue tocar a alma do Senhor. Por favor, que essa palavra nos incomode durante a semana, que ela fique pulsando na nossa mente, por favor, e começa a obra, começa o trabalho poderoso de avivamento na vida da quinta igreja. Por favor, que não passe essa geração sem ver aquilo que o Senhor quer e tem para fazer nesta igreja. Em nome de Jesus, aplique essa palavra no meu coração como pastor dessa igreja. Eu peço que o Senhor me dê muitas alegrias, como deu a Paulo, de olhar para a igreja de Tessalônica, que eu olhe para a quinta e me alegre com aquilo que o Senhor está fazendo, com a disposição dos irmãos, o apego à palavra do Senhor, a paixão pelas vidas, o cuidado uns com os outros, a operosidade da fé. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra hoje e para sempre. Amém. Amém.